Posso ser o primeiro? Eric, é o Acho que seguinte. sim. Então vamos lá. Minha dúvida, acho que não é nenhum bicho de sete cabeças, assim, para vocês aí que já conhecem faz tempo o G20. Eu tenho utilizado muito guardar arquivos no sistema. E normalmente eu acabo fazendo no modo padrão do G20. E pelo que eu percebo, ele salva no banco de dados. Eu gostaria de salvar esses arquivos, que muitas vezes são fotos, normalmente não são arquivos grandes, fora do banco de dados. Só que eu não sei, como fazer isso. Outra, o que já está no banco de dados, tem como eu colocar para fora do banco de dados? Então seria de começo isso daí. Olha, Glauco, são duas questões, tá? A primeira questão, que é justamente você utilizar um modo ou outro, é tranquilo, nós podemos fazer aqui agora, tá? Você vai ver que é bem simples de a gente providenciar. Inclusive tem vídeo no canal da SSI também, explicando mais detalhadamente isso aí. Mas é tranquilão, não tem mistério nenhum pra gente fazer isso não. Agora, você já tem, tá, um conteúdo, você já tem registros que estão no banco de dados e você não vai conseguir simplesmente converter isso como dentro de um adapta, tá? Não vai ser tão simples assim. Porém, tem como você fazer. O que eu recomendo, tá? Eu recomendo que você adicione um campo a mais nessa sua tabela, certo? E aí você vai precisar de uma intervenção do usuário. Tá? O que eu faria se fosse você? Prepararia a estrutura, deixaria funcionando direitinho com o segundo modo, e aí ele teria que pegar o primeiro, certo? Baixar na máquina dele e depois fazer o upload para o segundo modo. Se alguém tiver alguma outra sugestão, tá? Eu no momento não me veio agora à mente nada mais prático que você pudesse fazer para poder aliviar a vida do usuário, certo? É. Mas se você quiser, a gente pode dar uma olhada rápida sobre como é que funciona isso, né? Você entendeu a minha ideia? Porque quando você grava dentro do banco de dados, certo? O tipo de campo que você grava, ele é diferente. Você vai gravar com um tipo, como se fosse um tipo binário, tá? Mais ou menos isso que ele grava lá. E quando você faz a gravação do caminho, na verdade, coloca essa imagem, esse arquivo qualquer, enfim, falando imagem, mas pode ser qualquer arquivo. Imagina que você vai colocar esse camarada apontado lá para a pasta tal. Então, lá você vai ter que dar permissão de escrita, né? Para poder ler e escrever esses arquivos ali naquela pasta. E a partir do momento que você guarda no banco de dados, você vai guardar, na verdade, o caminho e o nome do arquivo que o GVince grava na hora que ele faz o upload, certo? Então, quando você compara esses dois campos, né, desse mesmo registro, você vai ver que o arquivo que está gravado, que está, né, dentro do banco de dados, ele vai ser um arquivo binário. E quando você grava ele fora, ele na realidade vai ser um caminho completo de onde vai estar aquele arquivo. Porém, existe uma diferença também da maneira que você vai fazer a utilização, né, o consumo disso dentro da sua página no GVince. E aí eu vou mostrar para vocês aí essas duas diferenças, certo? Tá ok. Você tem algum projeto, vocês têm algum projeto já separado, preparado para isso ou ainda não? Eu tenho um projeto que eu estou salvando no banco de dados, né? E eu já imaginava que eu ia precisar fazer um download de tudo, depois fazer um upload de tudo. Mas não tem muita coisa ainda. Então, se eu fizer a mudança agora e atualizar entre hoje e amanhã, a maioria do pessoal já vai jogar no modelo novo. Entendeu? Você acha que eu posso fazer a mudança e depois fazer os downloads do que já está lá? Dá para funcionar os dois simultâneos ou não?
Alô? Opa, desculpa, eu tô falando com vocês aqui, o microfone estava desativado. Tô perdendo a prática. Tô ficando enferrujado. Que nada. Então é Você o seguinte, é conseguiu possível, tá? assim? É possível, mas é extremamente importante que você dê ciência ao seu usuário de que isso é uma etapa de transição. Você vai Certo, apresentar esses dois controles somente para que ele faça essa migração. E a hora que ele terminar, o que eu te recomendo é que você faça uma nova versão e que você retire o controle anterior e passe a utilizar só o controle novo. certo. Entendeu a ideia? Entendi, mas a ideia é essa mesmo. Isso mesmo. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir o G20 aqui e Tá, criar alguma coisa para a gente poder fazer essa brincadeira aí. tá. E deixa eu te Eu tô perguntar uma tentando. Eu percebi que Vai lá, pode perguntar. a gente só consegue subir um arquivo só. A não ser que a gente pegue, se eu tiver três documentos para subir, eu tenho que fazer um arquivo zip e subir o zip. É possível a gente subir três arquivos no mesmo local, por exemplo, com nomes diferentes, lógico? Cara, o controle File Uploader da Telerik, ele te permite você fazer o upload de múltiplos arquivos, tá? Certo. Porém, o tratamento que você vai fazer no banco de dados, ele vai ter que ser todo feito manualmente. Eu tenho um controle desse que eu faço, tá? Mas eu gravo os arquivos separadamente. E aí eu vou pegar cada um desses caminhos com o nome completo, com a extensão e tal, e vou gravar como sendo registros diferentes no meu banco de dados. Então, uh, pode ser feito em você simplesmente pegar uma lista de arquivos e gravar dentro do seu banco de dados? Até pode, tá? Mas não Sim, é muito comum e não é tão simples de fazer. certo. Então, nesse momento, digamos assim, de início de utilização, o que eu te recomendo é que você, se for o caso, trate arquivos já zipados. Tá? E Tá. você tem também a possibilidade de você definir qual é a extensão. Você pode fazer um filtro lá. Eu tenho, por exemplo, um sistema que é um sistema de helpdesk e que eu, na época, trabalhava obrigatoriamente com arquivos .zip, justamente para que o usuário, quando fosse mandar um arquivo, ele de repente não mandasse uma imagem muito grande e, Sim. enfim, obrigava o cara a sempre subir um arquivo compactado por questões de espaço, né? De banda e espaço também lá no servidor. Então é um recurso que dá para ser utilizado também. Tá ok. Legal. Vocês estão vendo minha tela aí já, né? Compartilhei aqui, continuo. Ih, rapaz, ficou chique essa versão nova. Pá, bacana. Não tinha visto isso aqui ainda não, tá, pessoal? O Glauco tinha perguntado mais cedo, enquanto nós estávamos offline ainda, né? Eu estou utilizando em produção a versão 2020 mais a ponto 42. Nós já estamos na ponto 62, né? Já tem 20 releases aí adiante. Porém, eu não. Eu tive alguns problemas e acabei não tivemos tempo ainda lá no escritório de validar essa nova release aí mais recente. Porém, eu vou utilizá-la aqui. Se der algum problema, nós vamos descobrir ao vivo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tá chovendo aqui. Deixa Então, eu fazer nem uma parada rapidinha para fechar a janela aí. Só um minutinho. Ok, pessoal, tô de volta. Então vamos lá. Banco de dados. Vamos criar aqui um banco. Vou chamar esse banco de teste up. Tudo aqui, tudo ali, para papá. Aqui eu vou fazer o meu famoso TBA. Vocês já devem ter visto isso aí em algum lugar alguma vez, né?
Vocês sabem que aqui vocês têm uma diferença, tá? Você tem um campo do tipo imagem e você tem um campo do tipo binário, certo? Então, para alguns bancos de dados, ele cria esses campos com tipos diferentes. Em outros bancos de dados, ele cria do mesmo tipo de campo que você pode guardar qualquer tipo de arquivo, beleza? Então, aqui eu vou escolher o campo imagem. Vamos criar também, só por curiosidade, vamos criar aqui o binário. Beleza? E também vamos criar o path, que vai ser o caminho. Ok. Vamos fazer uma coisa assim bem complicada, que vai ser isso aqui, ó. Ok. Vejam que tanto o campo imagem quanto o campo binário, o próprio GVince já identifica que ele é um campo passível de utilização do controle File Uploader. Então ele já imediatamente utiliza o File Uploader para isso. E aí nós vamos ter aqui, ó, tá, o campo imagem, certo? E aí ele já vai fazer o quê? O controle é um G-Multimídia 1 que utiliza, né, um File Uploader com algumas modificações. Tá? É importante vocês entenderem que a utilização do File Uploader pelo GVince, ele tem um controlezinho a mais, ele tem uma codificação a mais feita pela SSI. Tá? Então não é igualzinho não, tá? Eles têm algumas peculiaridades que agregam e que também diferenciam um pouco do controle cru, né, nativo da Telerik em relação ao File Uploader. Porém, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui também pegar esse caminho path, tá, que é do tipo texto, e o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer para cá um File Uploader. Trazer o File Uploader para cá, certo? Nesse File Uploader, nós precisamos escolher qual é o campo. No primeiro momento, a gente não encontra esse campo disponível, tá? Por quê? É um campo do tipo texto, tipo caractere. E aí é necessário mudar essa propriedade, save as file, ou seja, você vai gravar esse cara como um arquivo, tá? Por padrão, ele vem falso. Então você altera isso para verdadeiro. Então eu estou dizendo, olha, eu quero gravar esse arquivo, tá? Como um arquivo separado, né? Ou seja, eu quero definir um caminho para ele. E aí vocês observam que aqui em dados ele já aparece a propriedade path, que é a propriedade caminho. E agora, quando eu for buscar o campo, né, você vê que não aparece mais os meus campos do tipo binário e nem o campo do tipo imagem. Ele aparece os dois campos que são campos do tipo texto. No meu caso, eu vou escolher o path. Tá? E aí, eu preciso, ele já reclama, tá vendo? Aqui eu preciso que esse caminho seja pelo menos 150 caracteres. Depois eu tenho que ir lá e alterar isso aqui. Tá? Porém, eu ainda preciso setar a propriedade path, que é o seguinte, onde eu vou guardar esse arquivo, certo? Eu posso definir uma pasta aqui dentro, tá? Eu posso colocar esse cara dentro de uma outra pasta que já exista, posso colocar dentro de images, posso colocar dentro de docs, posso criar uma outra pasta dentro do projeto para isso, ou posso simplesmente criar aqui, que não é recomendado, tá? O ideal é que você defina uma pasta onde você vai querer guardar esses arquivos. Nessa pasta, é necessário que você faça a permissão de escrita quando for publicado lá no IS. Entendam sempre que, por padrão, o IS protege os arquivos quando estão publicados. Então, ele normalmente oferece a leitura. Quando você precisa da escrita, é necessário que você faça essa permissão especificamente para aquela pasta. Nesse caso aqui, como nós estamos só fazendo um teste, eu vou deixar ele na pasta Pages mesmo, tá? Então, não, eu vou até colocar ele na pasta de imagens, ok? Colocar ele na pasta de imagens. Mas ele continua reclamando do tamanho do campo que eu defini.
lá no banco de dados, ele diz que esse caminho, esse campo aqui, path, precisa ser pelo menos 150, tá? Então eu fiz aqui a minha modificação, volto aqui na propriedade, vamos escolher esse cara novamente, e ele está reclamando. Por que ele está reclamando? Porque eu tenho um file de repetido, correto. Eu acrescentei um controle e estou utilizando o mesmo campo, tá, do que eu já tinha aqui. Então esse cara aqui eu vou excluir, que não interessa nesse momento, e vou deixar somente esse cara utilizando o path. Perfeito, sem problema nenhum. Então, Glauco, muito importante você entender essas peculiaridades aqui. Sim. Sempre que você for fazer um arquivo sendo gravado numa pasta, você tem que colocar o campo do tipo caractere, e no mínimo com 150 caracteres. E quando você for posicionar esse campo, você não vai ter isso automaticamente pelo gvince, porque o gvince vai entender que isso aqui vai utilizar um text box. E aí você precisa incluir um file uploader manualmente aqui e setar esse file upload, tá, na propriedade para salvar como arquivo, como true. Tá, ok? E aí você vem e tem a possibilidade de escolher em que pasta, em que path você vai gravar esse arquivo. Legal até aí, pessoal? Legal. Uma pergunta, Eric. Quando eu colocar isso, eu uso hospedagem da SSI, certo? Quando eu subir, quando eu publicar isso aí, o servidor lá já permite a criação dessa pasta, e ele permitindo, eu mesmo tenho que ir lá e dou a autorização nessa pasta para que seja permitido gravar? Ou eu preciso... Bom, eu vou te falar o seguinte, eu tenho pouca experiência com a publicação nativa da SSI, tá? Tive uns 2 ou 3 clientes que eu trabalhei que utilizavam isso daí. Eu até tenho uma minha, mas eu vou ser sincero, eu não utilizo ainda, tá? Porém, pelo que eu me lembro, quando você tem essa hospedagem, normalmente ele já cria essas pastas automaticamente para você. Quando você faz a publicação lá, ele já cria essas pastas para você. Quanto à questão da permissão de escrita, eu vou ficar te devendo. Tá? Eu te solicito que você pergunte lá. Provavelmente um caminho mais comum seria você abrir um ticket no helpdesk com essa dúvida. Provavelmente quem vai te responder vai ser o Paulo, que é quem administra isso daí. Eu acredito, tá, que pelo menos é o que eu faria, mas eu não tenho condições de confirmar, tá? Eu deixaria somente para escrita. E, em casos específicos, que fosse solicitado uma autorização, eu colocaria só leitura. E quando fosse necessário, faria uma solicitação de escrita naquela pasta. Por exemplo, naquele antigo que eu trabalhava, que eu continuo trabalhando ainda, que antigamente era o 001 Host, né, hoje é o Ultra Provedor, eu faço a publicação, belezinha, e quando eu tenho uma necessidade, eu faço a permissão especificamente naquele local em que eu quero conceder a permissão de escrita. Aí, nesse caso, Glauco, o que eu te recomendo é que você abra um ticket já fazendo essa pergunta, ou então que você teste. Né? De repente pode ser que ele já esteja funcionando direto, e aí você nem precisa abrir o ticket lá para tirar essa dúvida. Certo, certinho. Obrigado. Beleza? Beleza, ó. Isso aqui precisa rodar? Não precisa rodar? Vocês entenderam bem esse conceito aqui? Eu entendi. Então tá. Então não precisa nem rodar esse trem, não. O professor já chegou, então eu já vou passar a bola pro professor. E vou ficar por aqui caso eu possa contribuir com mais alguma coisa. Pode ficar. Boa noite, Eric. professor Regis. Boa Fique noite. à vontade aí. Pode ficar, Eric. Tem problema? Alô? Boa noite, pessoal. Boa noite, Regis. Tudo bem? Minha internet, tudo bem. Minha internet resolveu dar problema bem na hora que estava acessando aqui. Mas agora voltou. E aí, pessoal, Glauco, já viu as tuas pendências? Tem mais alguma coisa? Já, o Eric já deu uma esclarecida aqui.
Eu vou aplicar, Certo. se der tempo, hoje à noite ainda. Se eu aguentar, hoje à noite. Vamos ver. Beleza. Tá. E agora eu Eu vou vi ver, que o. vou Certo. aprender com as dúvidas do pessoal também. Tá. O Antônio tinha pedido para ver sobre user control. Antônio, para dizer bem a verdade, user control eu nunca usei, tá? Não sei como. Tem acho que tem um vídeo aí que fala bem explicadinho sobre o user control, mas eu nunca usei, cara. Não sei se o Eric já usou, se alguém usou aí. Eu gravei o vídeo, mas foi Pois só. é. Então, cara. Ai, 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 eu acho que foi aquele lá que eu vi aquela vez que tu gravou. Na verdade, precisaria entender o que ele quer utilizar como user control, né? Ou seja, precisava entender qual é a demanda para poder saber se esse é o controle indicado ou se existe alguma outra coisa. Você está com áudio aí, Antônio? Você pode falar para poder explicar melhor? Eu acho que o Antônio nem tá aí, Eric. Pelo que eu tô vendo, não tá aí. Só tá o Marcelino aí, o Fábio, o Eu, Wellington, o Glauco, o Betão. Bom, deixa eu explicar basicamente a ideia do controle, né? Qual é o conceito, para poder ficar registrado qual era a ideia, né? Enfim, pelo menos pelo que eu me lembro, porque tem muito tempo já que eu gravei a explicação disso aí e, vou ser sincero, não uso, tá? Realmente eu não uso. Mas a ideia básica é o quê? Pensa que você vai ter, por exemplo, sei lá, um controle que você vai utilizar esse controle em diversas telas, certo? E aí você pega, personaliza, né, configura, cria toda a composição desse controle que você deseja e você passa a utilizar esse controle, ele passa a ficar disponível para você poder utilizar em outras telas. Então, sei lá, vamos pensar um botão personalizado lá que vai navegar para algum lugar, alguma coisa desse tipo. E aí, quando você é, insere esse objeto, né, esse user control, ou seja, o controle do usuário, um controle criado e personalizado pelo usuário, ele já vai levar todas as propriedades e tudo aquilo que você necessita para aquelas suas páginas. A maioria das coisas que eu uso Ctrl+C, Ctrl+V, né? E, enfim, tem algumas coisas que não funcionam, como um grid, por exemplo. O grid não dá para você tirar de um lugar e levar para o outro. Mas eu também não sei se um grid se aplicaria como um user control. Para ser sincero, eu não testei. Na época do vídeo, se não me falha a memória, eu fiz uma explicação, gravei toda a teoria e com alguma coisa que eu nem me lembro mais o que foi. Mas a ideia básica do controle é como se você personalizasse, por exemplo, um file uploader desse que eu acabei de mostrar agora há pouco. Aí de repente tem alguma coisa de CSS, de JavaScript, de propriedades que você quer personalizar e colocar aquele camarada bonitinho do jeito que o cliente te pediu. E aí você cria isso dentro de um user control e quando você for aplicar nas suas telas, você vai aplicando através daquele user control e ele já replica. E se você precisar fazer uma modificação, você vai modificar em um lugar só e ele já vai servir para todos os outros. Eu me lembro que no curso do G28, né, aquele que é bem extenso, que é bem longo, né, que nós gravamos horas e horas e horas de vídeo, ali o Danilo, se não me falha a memória, não sei se foi o Danilo ou se foi uma outra pessoa da SSI também, mostrou a utilização desse user control para questões de padronização de tela, né, como se fosse o cabeçalho, o menu e tal. Então pegou aquele padrão quase como um template e aplicou isso como sendo user control, que na hora de fazer uma modificação ficou muito mais simples, né, muito mais prático de você fazer isso daí. Mas, conforme eu falei, precisa realmente entender qual é a demanda. Porque pode ser que a demanda não seja para um user control, seja para um template. E você pode manter um template associado, que se você precisar fazer mudanças, você faz a mudança naquele que você criou, né? Ou seja, que seja o base para aquele template, e ele vai mudar em todas as outras páginas também.
Então, precisa realmente entender qual é a demanda, qual é a necessidade, para poder saber se é o mais indicado ou não. Vocês entenderam mais ou menos a ideia, do conceito do que é o User Control? Sim. Baseado nisso que você falou, Eric, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Se tiver alguém querendo perguntar também, eu fico quieto aqui, tá, gente? Por exemplo, de repente tem outro que fica achando, pô, cara chato, esse aí não para de falar. Enfim. Que... Mas, por exemplo, é muito comum nós termos assim situações idênticas até. Por exemplo, você vai criar um cadastro de pessoa física, pessoa jurídica, de empresa, um cadastro de pessoas com endereço, e você tem que colocar o CEP. É muito mais prático, né? O CEP já trazer o endereço, tudo, você só coloca o número. Tem como fazer um padrão para que toda vez que eu for começar um projeto, eu abro uma tela de cadastro e já coloco tudo isso aí, faço copio, sei lá, de forma. Eu já levaria tudo isso pronto para não ter que ficar criando campo no banco de dados, criando no C Sharp ou no JavaScript, já deixar tudo isso preparado para quando eu precisar, eu só inserir numa determinada tela. Então, Glauco, aí é o que eu te digo, que você tem a possibilidade de trabalhar mais ou menos essas duas opções, tá? Tanto a opção do User Control, como a opção do template de página. A diferença é que o User Control, você vai estar trabalhando cada controle, tá? Certo. E o template de página, você já vai ter aquele modelo padrão daquela página. Porém, quando você for aplicar aquilo dali, você vai ter que ter um cuidado em relação à questão do mapeamento dos campos. Ele vai gravar qual é o controle, qual é a posição, vai direcionar, apontar para o CSS, enfim, vai fazer um monte de coisas, mas ele não vai apontar o mapeamento da tela nova que você vai direcionar lá na propriedade. Entendeu? Tem que ver também a questão dos códigos manuais que você faz dentro do C Sharp. Você também vai precisar, né, copiar aquilo dali e levar para lá. Então é algo que você tem que ter um pouco de cuidado para você poder utilizar. Mas eu faço muito uso dos templates. Certo. Muito uso mesmo, mas tem que ter um pouco de cuidado. Porque se você fizer um template e você associar isso a um outro template, normalmente, como lá a gente já definiu o modelo, o padrão, aquela coisa toda, então normalmente a gente desassocia. Eu só aplico para poder, digamos assim, copiar tudo, né? Para poder montar aquela primeira tela, e depois eu desassocio ao template de origem. Porque as modificações que eu fizer nessa segunda tela não vão surtir efeito na primeira. A primeira Sim. vai se manter inalterada. Tem que ter esse cuidado, porque eu já errei muito no começo com isso. Eu aplicava um template e aí eu fazia alteração na segunda tela e depois, quando eu ia ver, tinha alterado a primeira também. Que esse é o objetivo do template, na verdade, né? Você tem a possibilidade de facilitar as modificações posteriores, mas aí vai precisar saber exatamente de cada projeto que você está trabalhando, né? O ideal é até você trabalhar com um template para aquele projeto, porque aí se você precisar mexer, se você precisar mudar, você não atrapalha outros projetos que você esteja trabalhando. Tá, joia. Aí nesse caso, pode ser feito uma tela de cadastro padrão? Pode. Você pode simplesmente pegar a tela que você já tem. Ah, essa tela tá bonita, tá do jeito que eu quero, já tá tudo arrumadinho. Vai lá no template, clica ali para poder criar um novo template baseado naquela tela que você tem, certo? E a partir daí é só você ter cuidado para poder utilizar isso. Quando você for implementar uma nova tela de cadastro num outro projeto, por exemplo, você vai, aplica aquilo dali e fique atento que se você quer ou não manter aquela associação. Vai ter casos que sim, vai ter casos que não. Lembrando sempre de que serão necessários copiar algumas coisas, como por exemplo os códigos manuais que forem feitos, e também os apontamentos, ou seja, os mapeamentos dos campos com os controles da tela. Isso também será necessário você fazer manualmente. Ou seja, o template não cria na tabela aqueles campos, né? Não, é o contrário. Na verdade, ele vai pegar toda a sua tela e vai guardar.
Só que pensa assim, imagina que eu estou fazendo o template num cadastro de vendedores, tá? Eu vou ter ali o cadastro de vendedores. Legal. Mas eu quero também pegar esse mesmo cadastro de vendedores e usar toda a formatação, posição, os controles. Eu quero uma réplica dessa tela para o cadastro de supervisores. São muito parecidos, né? Enfim, Sim. cadastro de vendedores, cadastro de supervisores. O que eu posso fazer? Eu pego a minha base, que é o cadastro de vendedores, uso essa base para poder criar um template, crio uma nova página de dados, pego essa nova página de dados e aplico esse meu template. O que ele vai levar? Ele vai levar o label com o nome de vendedor, tá? Ele vai levar o campo texto, tentando pegar o campo do nome do vendedor. Certo. E aí, quando eu vou lá naquela primeira abinha das propriedades da página, eu vou mudar o quê? A minha tabela base, né, para essa página. Ao invés de eu buscar os dados da tabela de vendedores, eu preciso buscar os dados da tabela de supervisores. Ao fazer isso, ele vai dar um monte de erro na sua tela, porque ele vai deixar de encontrar no mapeamento o campo nome do vendedor, porque ele vai ter que encontrar quem? O nome do supervisor. É esse o mapeamento que eu estou me referindo. Entendi. Entendeu? Entendi, sim. Beleza. Obrigadão. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso aí, para a gente poder mudar de assunto? Vou liberar para a turma aí. O Regis dá risada, né, Regis? Vou começar a perguntar aqui. Ah, tranquilo. O Fábio ali, Eric, estava perguntando sobre o ticket, objeto ticket, Ticker e timer. Ticker né? e São timer. duas coisas diferentes. O ticker e o timer são dois controles diferentes. Ele quer que faça um exemplo utilizando o ticker e o timer para que a página seja atualizada num determinado tempo configurado no timer. Nós já chegamos a fazer isso há algum tempo atrás. Mas eu vou compartilhar minha tela novamente e vou explicar esse conceito para vocês. Só um momento. Se eu conseguir, né? Porque o Skype não está querendo, não. Achei, breguetinho aqui. Ok, já estão vendo minha tela aí? Ainda não, agora sim. Chegou? Legal. Então aqui eu vou aproveitar essa mesma ideia e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um ticker. Tá vendo aqui, ó, controle ticker? Vou pegar esse carinha e vou jogar para cá, tá? Qual é a ideia desse carinha aqui? Ele vai ter aqui nas propriedades um database, um table, um display field, certo? Um filter, order, tudo mais. Olha que belezura, tá? O que eu posso fazer aqui? Imaginem vocês que eu tenha, vamos pensar aqui, que eu tenha 3 arquivos nessa tela aqui, tá? E aí eu vou usar esse timer para poder ficar exibindo os 3 nomes desses arquivos passando um do lado do outro. Corre o primeiro, corre o segundo, corre o terceiro. Aí ele vai e volta, corre o primeiro, corre o segundo, corre o terceiro. Entendeu a ideia do ticker? Ele vai sempre ficar passando a informação que você setar ali no display field. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse pegar esse meu banco, essa minha tabela A, e aqui no display field eu fosse mostrar o quê? Nada, não tem nada para mostrar aqui nesse trem. Olha que belezura. Que coisa, hein? Order by field, texto. Eu não sei por que ele não está mostrando aqui. Ele deveria estar mostrando os campos aqui, ó. Não sei o motivo disso. Pelo que eu me lembro, esse é o funcionamento, tá? Você coloca, posiciona o controle, seta banco, tabela e filtro aqui. Não vou botar nada, porque eu não quero filtrar nada. Mas eu queria que aqui no display field ele me mostrasse, né? Os campos, né? Ou seja, qual é o campo que eu quero que fique rodando a informação ali.
Não sei por quê. Ele não está mostrando ninguém. Realmente, não sei. Não sei se isso é algum erro de alguma release mais nova ou se tem que fazer alguma outra coisa que eu não estou me lembrando agora, porque, vou ser sincero, eu não uso esse cara. Mas, a princípio, era para funcionar assim. Alguém lembra de alguma coisa que eu esqueci de fazer? Eu nem lembro de ter usado isso aí alguma vez. Na verdade, eu só usei para fazer o vídeo explicando o controle há alguns anos atrás. Então, se você e o Regis não sabem, meu amigo, não sou eu que vou optar. É questão de uso mesmo, Glauco. Realmente não tive necessidade de usar ainda, né? Então tem muitos controles que a gente cai assim meio que no desuso, né? No dia a dia. E tem gente que usa. Então tem que saber alguém que usa aí para poder saber como é que faz. Entendeu? Então agora eu vou fazer o seguinte. O Fábio, a ideia é essa aqui, tá? Então o ideal depois é dar uma pesquisada lá no canal da SSI, que tem o vídeo, né, explicando sobre esse cara aqui. Com certeza eu me lembro de ter gravado isso. E aí vai ter que ver que algum detalhezinho que eu esqueci. Se eu não esqueci, deve estar com algum problema que a gente vai precisar corrigir. Aí tem que verificar na 19, na versão 19, ou em alguma outra release anterior para saber se realmente os passos forem esse daí. Já o controle timer, ele tem umas outras peculiaridadezinhas, tá? Que é o seguinte. A ideia do timer é justamente a gente dar o refresh, né? Então eu vou colocar aqui o timer nessa tela. Tá aqui o meu controle timer. Esse timer, ele vai ter aqui, ó, o tempo em que eu quero que isso aconteça, ou seja, em milissegundos, tá? Então aqui embaixo determine o intervalo em milissegundos, então eu estou falando em 1000 milissegundos, de segundo em segundo ele vai ficar fazendo isso daqui. E aí eu venho aqui em eventos, digo o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai simplesmente atualizar a página. Tá? Então eu venho aqui, mando ele atualizar o que? A própria página. A partir do momento que eu faço isso, esse evento está configurado. Só isso que precisa. Esse sempre foi um grande problema e eu também errei muito no começo com isso. Tá? Imaginei que configurando o controle estava tudo certo, mas não. A gente vai precisar, na verdade, fazer o quê? No início, ou seja, no download do carregamento da tela, e tem que ser em cliente, em lado cliente, você vem aqui e vai vir em definida e vai colocar aqui, cadê o tal do timer? Start timer. Tá vendo aqui? Qual o destino? Timer 1, que foi o que eu acabei de criar agora. Então, isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Ao colocar o controle, você vai configurar o controle, mas se você só fizer isso, ele nunca vai ser chamado, ele nunca vai ser iniciado. Então aqui eu fiz esse início do timer dentro da minha função aqui do meu evento, né, do evento onload do lado do cliente. Porém, existem outros eventos que podem acontecer. Eu posso, por exemplo, colocar aqui que ao salvar com sucesso, tô imaginando aqui, tô viajando na maionese, tá? Mas só para explicar para vocês que a gente pode ter aqui o seguinte, ó, ao salvar com sucesso, o que ele vai fazer aqui? Nada. Por quê? Porque o timer ele é um controle especificamente do cliente. Então ele só roda no lado do cliente. Se eu precisar fazer isso daqui no lado do servidor, eu não vou ter esse camarada aqui facilitando para mim. Então eu posso pegar, por exemplo, um botão. Vamos criar um botão aqui para a gente poder fazer alguma coisa. Cadê o botão? Botão. Tá aqui o botão. Vou criar um botão. E eu vou dizer que nesse botão aqui, eu quero
Start timer. Onde é que eu paro o timer? Cadê? Esse é o start timer. Tá, beleza. Tem em algum lugar, tem para você poder parar o timer. E aí... E aí vocês fazem um código manual igual eu faço. Como eu uso isso daqui na realidade? Eu faço uso disso daqui nas minhas telas de chamada de paciente, mas eu faço via código manual. Então, eu sei que tinha, não tô achando, tô ficando meio enferrujado mesmo. Sei que ele deveria estar aqui, tá? Eric, eu ia Achou? comentar sobre. Eu ia comentar sobre isso aí, tá? Eu prefiro fazer manual, porque eu, por exemplo, faço usando um tempo. Eu especifico um tempo. E aí eu coloco esse Tá, mas tempo o para tempo as tá ali, pessoas. Regis. Não, mas aí esse tempo é programável, né, Eric? Enquanto que eu, quando eu faço, eu determino um tempo para o próprio dono do sistema atualizar a hora, o tempo que ele quiser. Ah, isso aqui que você tá falando, né? E esse ticket Sim, aí, sim. eu coloco ele dentro de um campo, numa uma tabela Aham. de parâmetros. E aí Eu coloco direto no webconfig. Porque aí, dependendo do local em que ele vai estar sendo executado, né? Ou seja, vai rodar nesse computador aqui. Aí ele vai naquele computador, ele vai utilizar um tempo tal. No outro vai utilizar outro. Eu já coloco direto no próprio webconfig, como parâmetro do webconfig. eu já libero para o usuário poder ir lá e alterar, né? Ah, agora aqui Sim. essa tela aqui eu quero que dê 2 minutos, outra tela eu quero que dê 5 minutos. Então ele vai lá e configura. Mas ó, agora eu fiquei chateado, tá? Fiquei chateado porque são dois controles que eu sei que já existe há muito tempo e que tinha isso daqui, que funcionava, nativo pelo G20, porque eu me lembro de ter gravado esses vídeos há anos atrás, e o desgramado agora não tá aparecendo aqui. Então alguém arrancou eles daqui. Tem que aparecer de novo. Como é que eu vou fazer para poder pausar esse cara? Eu não gostei não, cara. Tirar o negócio que era nativo, você inicia, tá? E como é que você pausa? Tem que ter, rapaz. Eu nem sabia Start que timer, existia, stop timer. nem sabia que existia o stop timer. Sim, existiu. Existiu sim. É. Bom, aí, meus amigos, preciso pesquisar lá os vídeos para poder ver se eu não tô ficando caduco. Ou então se realmente tinha e do verbo não tem mais. Mas precisa saber qual é a SSI, né? Porque se quer um recurso nativo, se eu inicio o timer, eu tenho que parar o timer. Eu paro o timer de que forma? Aí o Disseu, ligeirinho, vai ter que responder. Regis, a bola tá contigo agora. Alô, Eric, tu tava antes falando aí do user control. Tu tem algum exemplo aí de user control?